Gente, então, para a gente encerrar, então, essa nossa conversa sobre absolutismo, vamos falar um pouquinho sobre dois exemplos, certo? O exemplo francês, que é o exemplo mais bem acabado, ou seja, né, nós tivemos aí a grande expressão do absolutismo com Luís XIV, né, que era chamado de Rei Sol, e foi um rei que realmente concentrou uma série de momentos e prerrogativas e poder nas suas mãos, né? Lembrando que, claro, quando eu falo de absolutismo, isso não quer dizer que realmente o rei seja total e completamente não cobrado por nada ou não se espere nada dele, tá? Não é isso. O absolutismo, na verdade, ele é o momento em que o rei tem mais poder porque não há nenhum tipo de corpo de leis ou uma constituição, por exemplo, que limite ou que puna o rei pelos seus erros, mas se espera algumas coisas do rei, como por exemplo, algumas coisas meio loucas assim, do tipo que ele curasse algumas doenças de pele ou enfim, coisas nesse sentido. Às vezes atribuía o fato de que se a colheita não ia bem, o rei que não tinha de alguma forma agido conforme esperado. Enfim, então é nesse sentido, tá? Bom, além disso, a gente tem também, em relação à questão, então, da França, né? O Luís XIV, ele tinha tanto poder nas mãos que ele dizia que ele era o Estado, né? Ele dizia, não é bem certo que ele falou isso, Estado sou eu, mas essa frase, ela dá a lógica do que era, né, o absolutismo francês. E ele vai, assim, ser vitorioso em algumas guerras, como a Guerra dos 30 Anos, e ele vai, então, gastar muito dinheiro, certo? Construindo, por exemplo, o Palácio de Versalhes, né? Então, vai ser uma corte extremamente rica, luxuosa, que depois vai acabar pagando preço, né? 2 gerações depois, o seu neto acabará vivenciando o processo da Revolução, que está muito ligado a esse contexto, né, de dificuldades econômicas que vão ser criadas a partir desses gastos, né, com uma corte luxuosa, enfim, né, e o absolutismo francês também está muito vinculado a várias situações de crise religiosa. A gente vai trabalhar com vocês reforma, né, religiosa, mas o fato é que neste período várias outras religiões vão surgir e isso vai criar uma série de tensões e crises, né? No caso da França, a grande expressão disso será, né, a chamada Noite de São Bartolomeu, que é uma noite no qual mais ou menos 3.000, 3.500 pessoas foram assassinadas, né, devido à sua religião. Então, mais ou menos, né, 3.000, 3.500 uh, protestantes, né, seriam assassinados de forma brutal nas ruas de Paris, né, por cristãos. E isso com certo aval, né, da realeza. Inclusive, depois a gente vai ter um rei na França, antes ainda do Luís XIV, que eu acho, se não me engano, Henrique IV, eu acho. Mas eu não tenho certeza porque esses nomes se repetem enlouquecidamente, né? Só mudando os números, mas eu acho que sim. Enfim, que vai criar um documento, né, que é o Edito de Nantes, que era um documento em prol da tolerância religiosa, né? Depois ele vai ser assassinado também por esse ato, né, dele. Então, é um período bem complicado, né, como vocês podem perceber, mas a França, ela vai ter todo o respaldo do direito divino dos reis, né, apesar da gente ter algumas situações, por exemplo, de reis assassinados, né. Mas é um momento em que o absolutismo é bastante forte. Já na Inglaterra, não é tanto. Por quê? Porque já desde o período medieval, a gente tem contestações ao poder do rei, né? Já temos uma sociedade civil mais atuante na Inglaterra. Isso fica muito claro com a Carta Magna, lá de 1215, na qual o rei vai receber uma série de prerrogativas e, de um modo geral, vai haver uma imposição de que o rei não pode fazer algumas coisas sem consultar a sociedade civil, né? O parlamento especificamente, né? Então tu tem já algumas restrições. Os casos de absolutismo, né, mais bem acabados, no caso da Inglaterra, que como eu falei, nunca foram tanto, porque o rei sempre teve o seu poder de ação tanto quanto controlado pela sociedade civil, é com os Tudor, que vão ter, assim,
vão agir, né? Acho que a grande expressão inicialmente é o Henrique VIII, tá? Que era filho, então, né? Lembra que eu falei para vocês da Guerra das Duas Rosas? Então, né, quando há casamento, né? Falei para vocês agora há pouquinho. Então, o Henrique VIII, ele é filho, ele é fruto desse relacionamento. Não era para ele ser o rei, ele tinha um irmão mais velho que tinha sido preparado para ser o rei, mas que vai falecer na adolescência. E ele acaba assumindo então. Então, o Henrique era bem mimado, bem, né? Bem complicado, com um gênio bem difícil, enfim. E por que ele vai ser a grande expressão do absolutismo? Porque ele vai tomar algumas medidas, assim, meio chocantes, digamos, né, para a época. Que medidas são essas? Bom, primeiro, ele desejava ter um filho homem para perpetuar sua linhagem. Ele era casado com Catarina de Aragão, né, que era uma princesa espanhola, ou seja, né, a Espanha, nesse período, é o país mais importante do mundo, né, mais rico do mundo, por causa, né, do ouro e da prata americanos. E o Henrique VIII, então, ele era casado com a Catarina, que tinha sido noiva do seu irmão anteriormente, né? Chegou a casar com seu irmão, ficaram casados um mês, e então o irmão mais velho dele acaba falecendo. Bom, como era estratégico manter essa relação com a Espanha, né, os reis ingleses pensaram, bom, não vamos devolver a noiva, né? Vamos casar ela com outro filho. Então eles casam a Catarina com o Henrique, né? É uma relação duradoura. E eles têm uma filha, acho que ela até tem um filho homem em algum momento, mas a criança morre nenê, assim. E só que chega um momento, então, que o Henrique, ele era um cara que, assim, tipo, né, passava o rodo nas aias, nas damas de companhia. E uma dessas damas de companhia, pela qual ele se apaixona, ela meio que força a barra, do tipo assim, ó, comigo só casando, enfim. E ele fica naquela ideia fixa, né? Só que ele era casado e nesse período não existe o divórcio, né, gente? A única forma seria anular o casamento. E para isso, a única pessoa que poderia anular um casamento da realeza, né, seria o Papa. Então o Henrique vai fazer o pedido pro Papa para anular o casamento. Só que o Papa avalia, né? Tipo, bom, eu vou aceitar, né, isso. Temos aí uma princesa espanhola e o rei da Inglaterra, né? A Inglaterra não era nada nesse período, assim. E a desculpa do Henrique para anular o casamento é que a sua esposa não seria mais virgem quando ele casou. Ou seja, ele demorou 20 anos para resolver reclamar ou perceber isso, enfim. Então, o fato, tá, pessoas, é que o Papa não aceita, porque ele sabe que é uma desculpa, enfim, ele não quer ficar mal na foto com os espanhóis, que são, né, os reis católicos. E o Henrique, então, ele vai decidir romper com a Igreja Católica. Então, esse é um sinal do absolutismo, assim. No sentido de que ele tomou uma medida muito, né, tinha que ter realmente muita bala na agulha para fazer uma coisa dessas. Então, ele vai exilar, expulsar, né, a Catarina e vai fazer, então, né, ele mesmo vai anular, né? Ele vai criar uma nova igreja, né? Muito semelhante, porque a questão não é de fé, a questão é de vantagens, tanto pessoais, né? Porque ele acaba se separando e casando com a Ana Bolena, que era essa moça, e também, óbvio, né? Sempre tem questões econômicas envolvidas. Ele vai pegar tudo aquilo que era então da Inglaterra, né, então da igreja da Inglaterra nesse período, ou seja, um terço das terras inglesas pertenciam à igreja e agora vão pertencer ao Henrique. Então também tem interesses econômicos aí, né? Ele então vai acabar casando com a Ana Bolena, ele vai ter uma filha, mulher, com a Ana Bolena, mas filho homem ele não tem. Ele acaba enjoando da Ana Bolena e ele vai acabar mandando decapitá-la, então, né? E assim vai, ele vai ter 6 esposas, né? O que é uma coisa, né, pra época realmente muito fora do comum, né? E depois a outra figura também de expressão absolutista na Inglaterra, que vai ter muito poder, apesar de que sempre teve que negociar, também, muito por ser mulher, né? Sempre sofreu muitas pressões. É a filha, então, do Henrique que vai assumir. Porque ele acaba tendo um filho homem, que vai acabar assumindo, mas vai morrer adolescente.
Depois a filha mais velha dele, que é a Mary, né, que é a filha dele com a Catarina, retorna à Inglaterra depois da morte dele, assume. Vão ser 2 anos muito complicados de perseguição religiosa, né? Afinal de contas, tanto Catarina quanto Mary eram católicas, né? Essas que foram, a Catarina foi exilada, né? Espanhola, enfim. E a Inglaterra, com a ruptura que o Henrique faz, vai se tornar protestante. Então tu vai ter muita guerra religiosa ali. Então são 2 anos de muita guerra até Mary morrer. E aí sim nós vamos ter uma figura que vai ficar muito tempo, né? Que vai ser a última, aliás, rainha da linhagem Tudor, que é a Elizabeth I, né? Filha dele com a Ana Bolena. Então a Elizabeth vai governar por bastante tempo. E ela fez um governo realmente que coloca a Inglaterra assim, num outro patamar, digamos, né? Ela vai jogar as primeiras sementes para que a Inglaterra se torne a grande potência que irá se tornar no século XIX. E ela, basicamente, é uma personagem, assim, que fundamental. Ela vai vencer a Espanha numa batalha naval, uma coisa impressionante também para a época. E ela também, ela não vai casar, o que também é uma coisa, assim, que eu acho que é bem característica de absolutismo. Ela vai fazer a sua vontade nesse sentido prevalecer, né? Ela não vai casar, ela não queria ter nenhum homem mandando nela, digamos, porque no momento que ela casasse, ela teria que abdicar do poder, né? E, enfim, conta-se que o grande amor da vida dela era, enfim, um nobre que era casado, então ela não podia casar com ele. E, então, basicamente, tá, gente, essas são as grandes figuras absolutistas. Depois, mais tarde, com o falecimento a gente vai trabalhar isso mais pra frente, com o falecimento da Elizabeth, seus primos vão assumir a outra dinastia, os Stuart. Eles vão tentar ser absolutistas de fato, porque a Elizabeth, os Tudor de um modo geral, sempre negociaram muito, né, com o parlamento, com os conselhos, etc. E os Stuart vão tentar ser absolutistas de fato, e a gente pode aí verificar com um monte de problemas que vai dar, que a Inglaterra nunca aceitou o absolutismo de fato mesmo, né, pleno, assim como foi em outros lugares, né. Bom, gente, era isso de absolutismo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, por favor, vocês anotem ou me enviem, tá? Ou a gente tira essas dúvidas no próximo encontro. E agora, então, a atividade que vocês têm para fazer é exatamente pegar o livro, né, os livros que vão ser fornecidos, e vocês vão, então, fazer um mapa mental, assim, né? Com essas principais ideias, principais características, né? Do capítulo relacionado ao absolutismo, tá bom? Fiquem bem, então. Saudades de vocês. Beijo. Até.